O homem, na mente dele, ele teve uma ideia errada. Eu nunca vou ser mandado pela minha mulher. Eu não quero ouvir nada que ela faz. Eu tomo minhas decisões. A palavra de Deus, ela é clara quando fala que a esposa é auxiliadora. E muitas vezes tem homens que são cabeças duras, que não ouvem as suas esposas. Eles estão com uma ideia errada e essa ideia atrapalha a vida daquela pessoa. Muitas mulheres às vezes chegam e falam assim: eu me sinto uma pessoa nula no meu casamento porque meu esposo não me ouve. Só que, lembrando, tem o outro lado também, né? Tudo tem os dois lados. Então nós precisamos muitas vezes colocar isso aí e checar a nossa vida. O Espírito Santo falou com você, vai na palavra. E aí depois eu tenho certeza que ele vai trazer clareza para você. Então, nós temos essa tabelinha aí. A ação de Deus, como que ela é? Ela atua na mente plenamente ativa. A ação dos espíritos malignos atua na mente vazia e passiva. Então Deus ele vai agir quando você estiver com a mente plenamente ativa. E aí, para você ter uma mente ativa, você precisa rejeitar a passividade. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa orar constantemente. E você precisa se quebrantar na presença de Deus. Assim a sua mente vai estar ativa. Sua mente vai estar passiva e vazia como? Quando você só se preocupa com as suas coisas do dia a dia, trabalha 36 horas por dia. Quando não está trabalhando, está fazendo outras coisas, jogando um jogo, assistindo uma série, né? Quando você faz essas coisas dominarem completamente o seu dia e não exercita o seu espírito, a sua mente fica vazia, pronta para os ataques do inimigo. Não que eu estou falando que jogar jogo no celular, no videogame, seja pecado. Não estou falando que assistir uma série, né? É claro que tem séries que são... Elas, em si, já tem coisas totalmente erradas, né? Mas muitas vezes um filme, uma série divertida, né? Que é muito bom você distrair, mas muitas vezes quando aquilo toma o seu tempo. Quando o seu trabalho toma o seu tempo. Quando você não dedica a exercitar o seu espírito, a sua mente fica vazia. A ação de Deus, ela se inicia com a santificação. Preencha aí no seu quadrinho. E a ação do espírito maligno, ela se inicia com o pecado. Então muitas vezes se inicia na nossa mente o pecado. A ação de Deus, ela flui com a palavra. Ela traz paz e clareza. A ação do inimigo. Isso aqui é uma coisa muito real. Quando nós recebemos a ação de Deus em nossa vida, nós temos paz e clareza. Quando é uma ação do espírito maligno na sua mente, é uma coisa que confunde e traz paralisia. Então, se tem algo na sua mente que está te trazendo confusão, você não tem plena certeza, se tem algo na sua mente, ideias que estão trazendo confusão na sua casa, provavelmente, quase 100% de certeza, não é uma ação de Deus, é uma ação maligna. Quais são os fenômenos ou sintomas de uma mente passiva? Pensamentos relâmpagos. Então a pessoa tem um pensamento do nada e ela se baseia através daquele pensamento. Lembrando que o Espírito Santo, as intuições do Espírito Santo em nós, elas vêm trazendo paz. Então às vezes vem uma coisa na sua cabeça, eu vou fazer isso. E é um pensamento relâmpago ali, que muitas vezes foi colocado pelo inimigo, porque o Senhor ele vai trabalhando nos nossos corações as coisas que ele quer fazer. Não é algo que vem do nada. A mente passiva, ela está sujeita a imagens também. Então, sabe, quem já viveu a experiência de ficar relembrando de coisas do passado, experiências pecaminosas, né?
Então o diabo ele coloca isso. Ele também age na nossa mente passiva através de sonhos, que muitas vezes são grotescos, atordoantes, bizarros, coisas que nos afligem, chamados também pesadelos, né, muitas vezes. Ele age através da insônia. A nossa mente fica passiva. O diabo, ele quer impedir que a sua mente descanse. Ele quer impedir que você tenha uma boa noite de sono, que você troque a noite pelo dia. Ele quer fazer com que você troque a noite pelo dia. Então, isso pode ser uma atuação da mente passiva. Tome muito cuidado. Ele quer agir através do esquecimento. Depois você pode abrir esse versículo aí, João 14, 26. O diabo ele age através do esquecimento. Isso é uma coisa real também. Você esquece os princípios de Deus para você. E aí, o Espírito Santo, ele age através do ensino e muitas vezes da lembrança em nossas vidas. A palavra de Deus fala, né, que nós devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Então essa lembrança ela vem através do Espírito Santo em nós. Outra coisa que o inimigo faz, ele traz falta de concentração, principalmente ao ler a palavra, a nosso momento de oração e durante as mensagens. Lá em Lucas 8:2 fala uma coisa real disso aí. Que o inimigo, ele quer que durante você está lendo a palavra, durante a sua leitura bíblica, a sua mente viaje. Durante o momento que você está orando, sua mente viajando. Durante o momento que você está assistindo uma palavra, você está viajando. Então essa é uma ação do inimigo. O que está falando lá? Em Lucas 8:12. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Então o inimigo ele quer tirar tudo aquilo que você recebeu. Ele quer gerar inatividade. A inatividade é o quê? O tempo gasto sem imaginação, sem pensamento, sem raciocínio ou sem consciência, muitas vezes. Ele quer, ponto 8, trazer vacilação. O que é isso? É uma inconstância muito grande. É uma duplicidade. Tiago 1,8 fala o quê? Pois tem mente dividida e instável em tudo que faz. Então o inimigo quer trazer confusão para a sua mente. Outra coisa extremamente importante. A tagarelice. Sabe a pessoa que fala demais? Muitas vezes é uma ação, é um sintoma de uma mente passiva. Quem já teve uma experiência de ver aquela pessoa que fala, às vezes a pessoa fala 20 minutos. E aí, porque essa pessoa está viajando demais, a mente dela está muito passiva. Quando, de tudo que aquela pessoa falou, ela poderia ter falado em 2 minutos o que ela falou em 20. O que Tiago 3, 1-12 fala? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, somos julgados com mais rigor. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, são para que eles obedeçam, e nós podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida.
Espera aí que eu perdi. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, cuidado, gente, com isso aí. Se você tem dificuldade nessa área, peça ao Senhor para trazer clareza para a sua mente, para trazer uma mudança, para que você possa aprender a controlar a sua língua. Porque uma língua que muitas vezes fala demais, ela é alvo do inimigo. Às vezes você pode falar um monte de coisa top, mas aí você destrói tudo aquilo que você falou falando demais. 10º ponto, obstinação. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos com padrões humanos. As armas com as quais lutamos... Na verdade, isso aqui não é 2 Coríntios, não. Não é. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Então, muitas vezes nós somos pessoas obstinadas, que lutamos uns contra os outros. Pessoas que querem sempre ter a razão, sempre estar certos. E aí o que fala em Mateus 5,3? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então aquela pessoa que não é obstinada, aquela pessoa que é ensinável, que tem um coração disposto a ser trabalhado por Deus, essa pessoa sim está experimentando o agir de Deus em sua vida.